Como se manter forte. Diante de tanta dor, tanto sofrimento, como eu e você, como nós, podemos nos manter fortes. Este é o eixo da minha reflexão. Vou tentar encontrar um caminho de força, de nos manter eretos no Evangelho e na Bíblia. E eu espero, desejo, do fundo do meu coração, que não eu, mas o Espírito de Deus chegue até você e restaure a sua força, a sua disposição. Hoje, para a reflexão, eu lerei 2 textos curtos. Um texto está no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e o outro texto está no Novo Testamento. O primeiro texto é um provérbio muito conhecido. Provérbios, capítulo 4, apenas um verso, que é o 23. E depois, eu lerei a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, também 2 versos, verso 1 e verso 2. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí comigo, será um prazer enorme lermos a palavra de Deus juntos. Primeiro texto, Provérbios 4, 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua história. Agora, dê um salto lá para o Novo Testamento. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim: entreguem a vida cotidiana. O que é isso? Dormir, comer, trabalhar, passear. Entreguem a vida cotidiana a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Amém. Até aí. Mais um pequeno momento de oração. Senhor, eu lhe peço que a partir dessas palavras de Paulo e do provérbio, da sabedoria sagrada, que nós possamos encontrar um caminho de restabelecer a força. Jesus, nos toca hoje com a sua virtude. Nos enche hoje com a sua graça, com a sua presença. É assim que eu te peço. Amém. Como ser forte diante de tanta coisa?
Como é que nós podemos manter a cabeça ereta, a dignidade de pé, diante de tanta coisa? Afinal, nós estamos vivendo um momento muito angustiante da história com um H maiúsculo. Parece que uma falência generalizada das humanidades toma conta da existência. Antes mesmo de lidarmos com este momento agora da pandemia, já lidávamos com um desmoronamento das ciências humanas. Filmagens em sala de aula aconteciam para pegar no contrapé, pregar uma peça em professores e professoras, aqueles que são os mestres, que podem nos ensinar a sermos cidadãos, cidadãs, homens e mulheres, jovens melhores. Antes deste momento de pandemia, já vivíamos um espírito de perseguição à filosofia. Antes deste momento, que vivemos há aproximadamente 5, 6 meses, já lidávamos com a bravata de que os direitos humanos é coisa de vagabundo, vagabunda, desculpe a expressão, baderneiro, baderneira. Estamos lidando com dias onde uma família no Rio de Janeiro, uma família inteira, é fuzilada com mais de 80 tiros, sem nenhuma explicação plausível. E parece que isso se tornou aceitável. Assistimos, dia após dia, já há mais de um ano, o desmatamento de florestas tropicais e o descaso com os povos originários, povos indígenas. Experimentamos de maneira exponencial, cavalar, o crescimento da intolerância religiosa de parte a parte. E agora, há 5 ou 6 meses, lidamos com uma pandemia no Brasil, que nos traz um gosto amargo de ter mais de 100 mil pessoas mortas, pais, mães, filhos, filhas, que tiveram sonhos e a sua história interrompida, tomada de assalto. Como se manter forte diante de um cenário tão árido, tão triste, tão complexo? Como se manter forte? E eu quero deixar para você hoje apenas um ponto. Eu gostaria que esse ponto cravasse no seu coração. Apenas um ponto da minha reflexão. Abrace a sensibilidade. O Jô, na oração, inclusive, disse que às vezes nos falta a sensibilidade e nós nem combinamos. Acho que o Espírito, de alguma maneira, está amarrando as nossas ideias. Então, abrace a sensibilidade com todas as forças. Não deixe a frieza, a rispidez, a inflexibilidade tomar conta de você. Deixa eu abrir um parênteses. Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu confesso que tenho. Atualmente, me parece que ter um inimigo em comum
é muito mais importante e dá muito mais likes do que construir relações fraternas. Eu tenho essa impressão. Tenho a impressão que hoje o ódio virou moda. O ódio dá muito mais likes do que construirmos relações de bem. Mas uma boa vida, uma outra maneira de dizer isso, a vida que vem de Deus, não se faz de likes e muito menos de ódio. Por isso, em nome de Jesus de Nazaré, não deixe a sequidão, a brutalidade, a indelicadeza, a incivilidade, a insensatez, ou até mesmo a indiferença, construir uma fortaleza fake em você. Porque a indiferença, a insensatez, a indelicadeza, constrói em nós uma fortaleza fake. Aquela fortaleza de que não chora, de que eu realmente não quero falar sobre o assunto, deixa para lá, você se acha demais. Isso constrói em nós uma fortaleza fake. Ser sensível é uma das únicas vias para nos mantermos fortes em amor. Ser sensível é uma das únicas vias para nos mantermos vivos, eretos, dignos. Porque ser indelicado, insensato, indiferente, isso não nos traz dignidade, isso de alguma maneira nos rouba a dignidade, nos rouba a humanidade. Guardar o coração é uma metáfora, um símbolo usado pelo sábio escritor para afirmar: guarde a sensibilidade, pois dela depende toda a sua vida. Guardar o coração é guardar a sensibilidade. Afinal, o coração aqui no provérbio não se trata do órgão que bate em nosso peito, não. Mas sim do espaço por onde passam os nossos juízos, os nossos valores, as nossas sombras. Uma outra maneira de dizer isso, a nossa consciência. E uma consciência sem sensibilidade é robotizada. Não é humana. Outra forma de dizer isso, não é a imagem e semelhança de Deus. É com a sensibilidade que nós conseguimos perceber o que está à nossa volta. É com a sensibilidade. É com sensibilidade que nós conseguimos perceber as necessidades da vida. É com sensibilidade que nós conseguimos sacar que há famílias precisando de cesta básica. É com sensibilidade que nós conseguimos nos atentar que há pessoas que precisam de máscaras e não tem como comprar. É com sensibilidade que nós entendemos que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra, ou seja, da esperança. Por isso nós mantemos este momento, um culto online, fazemos programações. É com sensibilidade. É com sensibilidade que nós encontramos coragem para responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Já não há mais indiferença. Já não há mais indelicadeza. Não, isso não é comigo. Não, não. É sim. Por acaso sou eu o responsável pelo meu irmão? A pergunta que não quer calar desde lá do Gênesis. É com sensibilidade que a nossa resposta é: eis-me aqui, me envia. É com sensibilidade, é com ela, que nós enxergamos
que é só aparência algumas propostas. É com sensibilidade que nós pensamos criticamente, mas sem perder a ternura. É com sensibilidade que nós compreendemos que algumas propostas são feitas de puro verniz. O que a Bíblia chama de sepulcro caiado. Ou seja, uma religião que não nos liga a nada, que não traz nenhum sentido, mas só faz construir fanáticos e fanáticas. É com sensibilidade que nós percebemos que este caminho nos leva à morte. Frio, moralista. É apenas com sensibilidade que conseguimos, diante desses sepulcros, nos propormos a apontar para um outro vetor, para apontar para o caminho, a verdade e a vida. É com sensibilidade. É diante de um momento como esse, instantes antes da reflexão, diante de uma história real, que nós não nos podemos nos negar, virar as costas. É com sensibilidade que nós percebemos que podemos ser a ponte de construção de uma nova vida. Diferente disso, o oposto disso, da sensibilidade, é pura anestesia. É o que Nietzsche chamou de ópio. Algo que nos tira a razão e nos lança num mar de ilusão. Ópio. Águas que por vezes trazem uma certa euforia, mas ao final nos joga na decadência intelectual, emocional, existencial, e por diversas vezes vem com verniz bem bonitinho. É o que Paulo, aqui no texto aos Romanos, chama de cultura. Em versões mais clássicas ele diz o mundo. Ou seja, aquilo que nos tira a capacidade de pensar, de perceber, de acordar. Aquilo que nos mantém na superfície, rasos. Que nos coloca numa forma já definida, que não tem espaço para que a vida aconteça de outras maneiras. Algo que nos arrasta para uma existência baixa, vil. A anestesia, seja de qual for a ordem, imprime um modo de viver que nos rouba a atenção que poderíamos dar ao amor. Esta anestesia nos rouba a atenção. Como, Will? Com dogmas, regrinhas, leizinhas, maneiras, formas, jeitos, falas. Nos rouba a atenção, ao invés de, como diz o texto aos Romanos, de nos focarmos, concentrarmos em Deus, ficamos concentrados em coisinhas miúdas. Talvez você diga o seguinte: mas isso não acontece comigo, ou não acontecerá comigo. Eu estou atento, eu estou sempre atento. Deixa eu te contar uma breve fábula.
Diz a história que um garoto sagaz foi até um lago e no lago tinham alguns sapos. E ele observou que os sapos gostavam daquele lago, da água. E ele falou, olha só, eles gostam da água. Então, o garoto pega o sapo, leva para sua casa, coloca num recipiente e ele resolve fazer uma experiência, curioso que é. Enche o recipiente de água e coloca o sapo ali para ver o que ele vai fazer. E o sapo fica parado, estático, como se estivesse no lago. O garoto então resolve, vou colocar uma chama debaixo dessa panela, para ver o que o sapo faz. E ele faz isso, põe uma chama. E o sapo se mantém estático. A água vai aquecendo. Me permita aqui a alegoria. Talvez o sapo, semelhante a nós, quando entramos num banho quente, tenha percebido a mudança de temperatura, mas tenha dito, nossa, que gostoso, que confortável. Essa água está boa. E a temperatura foi aumentando. E ele não se deu conta. Até que a água ferve. E o sapo morre. O sapo, colocado em um recipiente com água, se mantém indiferente, anestesiado. Até que a água ferva e ele, inchado, morre feliz, com suas convicções inflexíveis. Vivemos momentos onde dá muito mais like, muito mais notoriedade, muito mais popularidade, muito mais audiência, se preocupar com um pai que é convidado para uma propaganda de Dia dos Pais, ao invés de cuidar de pais em suas comunidades, que são negligentes, violentos, perversos com seus filhos e filhas. Vivemos um momento onde dá muito mais audiência colocar um pitaco em uma família que parece estar vivendo bem, ao invés de cuidarmos da vida que carece, perece com tanto ódio. Anestesiados, como bem dizia Hannah Arendt, banalizamos o mal, a frieza, a crueldade, a morte. Vidas, 100.000 vidas, tornam-se apenas número. Histórias, apenas pretextos para fazer valer o meu dogma. Talvez, diante da reflexão, você ainda diga e pense, mas Will, ser sensível gera muita dor, angústia e sofrimento. Desculpa, mas eu terei que te dar uma notícia não tão satisfatória. É verdade. Você tem toda a razão. Ser sensível nos traz muita angústia e sofrimento. Mas é com esta sensação que nós podemos gritar antes da água ferver. É exatamente com esta sensação que nós podemos dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Sonda o meu coração, e se há algum caminho mau, guia-me para um caminho eterno e do bem.
É com sensibilidade que nós podemos sondar os nossos corações, podemos sondar o nosso íntimo, podemos sondar a nossa consciência. Para eu finalizar, talvez você diga o seguinte: Will, dura a palavra, complicado demais tudo isso. E da onde você tira tudo isso? Eu tiro de Jesus de Nazaré. Jesus foi a encarnação do Deus sensível. Aquele que não se deixou anestesiar pelo poder. Aquele que não se deixou anestesiar pela cultura do sábado e fez o bem, seja o dia que for. Que trouxe libertação e cura no dia que for. Não é a lei que foi feita para o homem, é o inverso. Jesus é o Deus sensível que não se deixou anestesiar pela xenofobia, não se fechou num gueto, deixando os samaritanos fora da graça. Não deixou eu e você fora da graça. Jesus é aquele que não se deixou anestesiar pela misoginia, não se escondendo do feminino, ao invés, dando a elas protagonismo, lugar, dignidade, cuidado. Aquele que não se amoldou à cultura dominante e supremacista. Ao invés, escolheu a empatia, a compaixão, a apreciação, a delicadeza, dando sentido ao não sentido. Jesus é o Deus sensível, o Deus empático. Assim como Jesus, seja forte. Não se renda aos dogmas, às leis, ao totalitarismo. Prefira abraçar a sensibilidade do Deus que chora e sempre faz novas alianças pela vida, em favor da vida. Coloque a sua atenção no amor, porque é assim que você mudará de dentro para fora. Descubra o que o amor deseja, espera de você, porque assim ele te ajudará a extrair o melhor de você e desenvolverá em você um ser humano incrível, forte, sensível, que deseja vida e mais vida à imagem e semelhança de Deus. Seja forte. Como podemos ser fortes? Diante de tanta dor, chorando às vezes. Como podemos ser fortes diante de tanto ódio, focando no amor? Como podemos ser fortes diante de tanta indiferença, encarnando os valores de Jesus de Nazaré? Assim, seremos a imagem e semelhança do Deus que chora, que se angustia, que se entristece. Contudo, faz a vontade do amor, persevera, insiste, e nem a morte, nada o detém. Seja forte, assim como Jesus de Nazaré, e nada deterá, nenhuma porta, as portas do inferno não prevalecerão contra o amor. O reino de Deus está entre nós.